Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa escola bíblica. Domingo é dia de escola bíblica, domingo é dia de macarrão, domingo é dia de evangelização, domingo é dia de se preparar para ir ao culto, seja pela manhã, à tarde ou à noite. O domingo deveria ser do Senhor, mas infelizmente, para a grande maioria, ele não é. Mas isso fica para a próxima aula. Próxima aula a gente fala sobre isso. Nós continuamos falando sobre os ardis de Satanás. Os ardis de Satanás. E aí a gente tem que buscar algumas coisas para vencê-lo. Vencer esses ardis de Satanás, as ciladas, os enganos de Satanás, as estratégias de Satanás. E aí a gente precisa ser sóbrio. A gente precisa ser sóbrio. A Bíblia diz sede sóbrios. Sóbrio. Não dá uma ideia de que assim, não beba nada. Não é só falar, tá amarrado? Sóbrio. Mas seja sóbrio. Então, seja sóbrio. Sim. A ideia é, olha, você vai dirigir, não beba. Tá bom? Você vai dirigir, não beba. Tem muito crente embriagado, porém não de nenhuma bebida alcoólica, mas de algumas coisas que não se atentam. E aí, em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, diz o seguinte, vamos lá? Sede sóbrios e vigilantes, o vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão e buscando quem possa tragar. Bom, essa passagem enfatiza a necessidade de manter a sobriedade espiritual e a vigilância contra as investidas do inimigo, o diabo, contra a investida. Precisamos ser sóbrios, sempre estar vigiando, atentos. Mateus capítulo 26, versículo 36 em diante, nós faremos uma leitura. Acompanhem juntamente conosco. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani e disse-lhes: sentem-se aqui, enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhe então: a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou: meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. E então voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu o beba. Faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Bom, nós vamos entrar no material e depois a gente vai para o texto bíblico, o significado de sóbrio, vigiar. Sóbrio não se limita apenas à abstinência de álcool, mas se estende a uma vida equilibrada, livre de excessos e paixões descontroladas. É ter discernimento, autocontrole e foco nas coisas espirituais. Vigiar significa estar atento e alerta, observando as armadilhas e tentações que podem surgir, especialmente aquelas que vêm do diabo. É estar consciente da batalha espiritual em curso e não deixar levar pelas distrações. A importância de ser sóbrio e vigiar. Vamos lá? Combate ao inimigo. O diabo, como leão faminto, está sempre procurando oportunidades para destruir a vida espiritual dos crentes. A sobriedade e a vigilância são ferramentas essenciais para resistir aos seus ataques. Discernimento espiritual que é importante ter. A sobriedade permite que o crente tenha um discernimento mais aguçado para identificar as artimanhas do inimigo e as influências negativas do mundo. Prevenção contra o pecado, é importante isso. E mais, ao se manter vigilante e sóbrio, o crente evita cair em pecados que podem comprometer a sua vida espiritual e comunhão com Deus. Preparo para a volta de Cristo.
A sobriedade e a vigilância são qualidades que devem caracterizar os cristãos que aguardam a volta de Cristo, pois essa é uma expectativa que exige preparação espiritual. Como praticar a sobriedade e vigilância? Vamos lá. Primeiro, orar e buscar a Deus. A oração e o estudo da palavra de Deus são fundamentais para fortalecer a fé e o discernimento espiritual. Evitar exageros. Controlar os desejos e paixões, evitando excessos no comer, beber, falar e em outras áreas da vida. Tá vendo? Comer, beber suco, refrigerante, falar, resistir às tentações. Estar atento às oportunidades de pecar e resistir às tentações com a ajuda de Deus. Buscar comunhão. Ter comunhão com outros crentes e buscar apoio e encorajamento mútuo. Em resumo, sede sóbrios e vigilantes. É um chamado para viver uma vida equilibrada, atenta aos perigos espirituais e dedicada à comunhão com Deus. É uma postura essencial para todo aquele que deseja seguir a Cristo e resistir às investidas do inimigo. Olha quanta coisa interessante aqui para um cristão que deseja resistir os ardis de Satanás, as ciladas de Satanás, os enganos de Satanás. Sobriedade, ser sóbrio. Vigiar. Aprender a combater, ter o combate contra as astúcias ciladas do inimigo. Ter discernimento espiritual. Prevenção contra o pecado, se afastar de coisas, pessoas. Opa, ali não, aí não, é melhor não, né? Passar longe. Se preparar para a volta de Cristo, né? Temos que entender que a igreja está esperando a volta de Cristo e o diabo está trabalhando para que essa igreja não volte para casa com o seu Senhor, com o seu Salvador. Aí nós temos aqui como praticar a sobriedade e a vigilância, né? Como é que nós praticamos? Orando, buscando a Deus, evitar os exageros, resistir às tentações, buscar estar em comunhão entre os irmãos, culto, louvor, adoração, participar de uma rede, de uma célula, estar sempre em movimento para que o diabo não venha derrubar esse cristão. E o texto em que nós lemos em Mateus, ele é interessante porque assim, Getsemane, lugar de oração, vamos entender isso, lugar que Jesus estava orando, ele leva seus discípulos e ele vai um pouco à frente e diz assim, fiquem aqui, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se, e disse-lhe então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Fiquem aqui e vigiem comigo. Eu vou à frente. Jesus não pediu para que eles orassem. Ele ia orar, ia falar com o Pai. Mas o ambiente, ainda que fosse um ambiente de oração, o próprio Jesus sabia que Satanás estava ali rondando. Mas era mais do que um ataque satânico. Era momento em que Jesus seria pego, era momento que Jesus seria preso, seria amarrado, levado diante das autoridades, tanto do templo como depois as autoridades romanas. E se eles dormissem, eles poderiam serem pegos numa emboscada, tanto pela guarda romana como pela guarda do templo, eles poderiam ser mortos. E a ideia não é para que eles fossem pegos. Tanto é que quando Jesus ele diz assim, quem vocês estão procurando? O Cristo, sou eu, né? E então Judas beija, ele é preso, Jesus intercede aos guardas em favor dos seus discípulos, deixa eles irem. O negócio é comigo, o negócio não é com eles. Deixem eles irem. E tanto é que eles fogem, eles vão embora. Então, quando Jesus volta a primeira, a segunda e a terceira vez, encontra eles dormindo, isso significa que eles eram uma presa fácil ali. Né? A Bíblia diz, desperta tu que dorme. Desperta, ó igreja.
né? O despertar de um sono nem sempre físico, mas um sono espiritual, um sono ministerial. A Bíblia diz que Jesus vai voltar para buscar a sua igreja, o seu povo escolhido de boas obras. É um povo que está trabalhando, realizando em prol do reino de Deus. Então, se nós não tivermos cuidado, nós seremos pegos porque não estamos vigiando. A Bíblia é muito clara e o próprio Jesus nos ensina a vigiar e orar. A igreja só ora. É muito bom orar. O orar traz a presença de Deus, move céus e terra, traz avivamento, a manifestação da glória de Deus, mas a oração sem vigiar, para esse crente não é que não serve, mas fica incompleto, faltando. Vigiar é importante. Ele ensinou para os seus discípulos e Pedro diz: sede sóbrios e vigilantes, estejam atentos. Olha, o tempo todo atento de quem está se aproximando, o lugar onde você está, que você trabalha, que você estuda. Cuidado quem se aproximou de você com uma conversa fiada, um sorrisinho. Antes de conhecer o sorrisinho, um aperto de mão, o abraço, tem que conhecer o quê? O caráter, a intenção do coração, não é? Para não ser pego. Sede sóbrios e vigilantes. O vosso adversário, o diabo, anda em derredor, rugindo como leão, buscando a quem possa tragar, e tem tragado a muitos, infelizmente. Há muitos. Então, para vencer os ardis, as ciladas de Satanás, eu e você precisamos vigiar, estar atento, buscando discernimento. O próprio Jesus disse que quando o Espírito dele, o Espírito Santo viesse, ele nos ensinaria, ele nos guiaria em todas as coisas. Então peça para que o Espírito te ajude, peça para que o Espírito Santo possa lavar os seus olhos com o colírio espiritual que vem do céu, como diz lá em Apocalipse. Compre de mim colírio para fazer uma lavagem, para tirar a catarata espiritual aí e você volte a enxergar, não fique vacilando. O Satanás, ele anda como um leão. Ele não é um leão, mas ele anda como se fosse, e ele tem tragado ao muito como tal. Então entenda os planos, os projetos de Deus, que Satanás quer destruir todos eles e limitar o homem de chegar até a Deus e viver a eternidade com Cristo. Que eu e você possamos nos atentar a isso. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.